Momentos como esses são sempre muito bacanas na nossa vida, porque nós podemos fazer uma avaliação um pouco mais sincera sobre o que nós queremos quando a gente procura uma casa espírita, uma igreja, um templo religioso. Todos temos um objetivo quando nós vamos à busca de algo para nós. Às vezes a busca de algo íntimo que só revelamos para nós mesmos. E encontros como esses em que nós fazemos essas reflexões muito breves, é verdade? Nós temos a possibilidade de avaliar se a nossa busca é condizente com aquilo que o Espiritismo pode nos fornecer. Se estiver de acordo, muito que bem, a nossa orientação é correta. Caso não a esteja, é necessário que nós passemos a compreender se devemos mudar um pouco o nosso entendimento sobre o que nós queremos. E obviamente que essa alegria que nos vem da possibilidade de pensarmos com essa seriedade, também nos puxa para uma certa gravidade de tudo aquilo que buscamos. Porque às vezes os nossos interesses são tão imediatos, recursos financeiros, a cura de uma doença física, ou quem sabe a melhoria de um relacionamento interpessoal para com as pessoas que fazem parte da nossa vida. O que é muito bem justificável pela nossa busca, porque o sofrimento acaba nos movendo. Mas nenhuma religião no mundo veio ao mundo para isso, para curar corpos, para resolver problema de relacionamento, ou que para a gente fique um pouco mais rico na nossa vida. Mas sim, dar-nos o entendimento e o consolo para que nós tenhamos a possibilidade de encarar com muita boa vontade os embates que a vida nos oferece. E eu espero muito sinceramente que nós tenhamos o coração aberto e a mente também, para tentarmos compreender um pouco sobre significados importantes da nossa vida à luz do Espiritismo. Porque todos que buscamos o Espiritismo necessitamos primeiramente de conhecer o Espiritismo. Por isso a importância do estudo, da compreensão, da avaliação, para sabermos mesclar o entendimento daquilo que está contido na literatura, nos evangelhos, no livro dos Espíritos, para que possamos compreender qual a aplicação desse mesmo entendimento na nossa vida. Mas aí às vezes nós temos um entendimento da vida um tanto quanto refratário, a gente não gosta de estudar, dá muita canseira, tudo é problema, e nós queremos as coisas meio que caindo no colo, e não funciona dessa maneira, nunca funcionou. Mas a divindade nos deu a possibilidade de compreendermos a nossa vida através de uma companheira que a todos nós nos acompanha, chamada dor. E todos nós passaremos a nossa vida com situações, muitas das vezes incômodas, pela falta de entendimento de como deveríamos de nos portar. Por isso mesmo, depois dessa introdução em que nós entramos numa primeira página juntos, nós faremos uma discussão bastante legal acerca de um tema que eu julgo bastante apropriado para o momento. Como amar o próximo. Talvez alguns já falarão intimamente que isso é uma maravilha, porque anda um tanto quanto impossível amar esse pessoal legal que faz parte da nossa vida. Eu sei que aqui ninguém tem esse tipo de problema, todo mundo nasceu numa família feliz, bacana, legal, todos os companheiros de trabalho são tudo gente boa, irmãos em Cristo, e a gente fica muito feliz, né? Mas como eu faço palestras também em outras casas, diz que o pessoal das outras casas sofre bastante com esse tipo de coisa. Amar o próximo é um tanto quanto difícil, porque a gente fica até nos perguntando como é possível amar o próximo. E se o próximo for muito próximo, às vezes morando dentro de casa, se torna mais difícil ainda. Aquele próximo que você deixou dentro de casa hoje é o exercício que nós passaremos a compreender o como é amar ao próximo. Mas obviamente que nós precisamos, para a gente começar a entender o significado da nossa vida, principalmente ao olho daquilo que está no Evangelho, é necessário que nós entendamos primeiramente as palavras, porque é necessário a gente entender, antes de mais nada, o significado da palavra amor.
O amor em si é uma palavra que representa tanta coisa para nós, e o entendimento é um tanto quanto subjetivo, porque depende de tudo aquilo que nós carregamos, das nossas experiências, se pegarmos um corte da nossa vida atual, desde a nossa infância, de tudo aquilo que foi cultivado enquanto éramos pequenos, depois passamos a adolescência, depois a idade adulta, depois a idade mais adulta, depois a gente colocou um pezinho na rampa de lançamento, o segundo pé, e a gente tentando entender o significado do amor, tudo aquilo pelo que passamos, nós ficamos a trazer esse conteúdo íntimo, interno, tentando entender o que é o amor, e podemos até exemplificar. Quando falamos a palavra amor, para cada um há um significado. Alguns dirão, amor é ter alguém para chamar de seu. O amor é ter uma pessoa para a gente morrer de ciúmes. E a gente até passa um pano nessa situação e fala, não é que eu tenha ciúmes, eu assim tenho cuidado, eu tenho zelo. E a gente dá aquela moldada naquilo que a gente tenta entender, para que a coisa fique um pouco mais amena. E alguns dirão, amor é ter uma pessoa especial para a gente falar, esse é meu, sem saber que ninguém é de ninguém. Todos vivemos vida após vida em experiências que nos levam a cultivar essa única palavra que foi a que Jesus tentou nos ensinar do ponto de vista prático, o amor. Mas o amor tem várias significâncias na nossa vida. Nós poderíamos observar que o amor pode ser subdividido em 4 entendimentos básicos na nossa vida. O primeiro deles, o amor fraternal, o amor de amigos, daquelas pessoas que a gente gosta, que a gente pega na mão, que às vezes é melhor do que nossos próprios parentes, que a gente gosta e vira uma pessoa assim, íntima, conhece na fila do banco, parece que já conhecia a vida inteira a pessoa, pessoas boas que nós queremos na nossa vida, o amor fraternal, sem nenhum interesse maior, além da própria fraternidade em si. Meu amigo, e quem tem um amigo na vida, sabe o valor que é, passa uma vida toda e não consegue encher uma mão, com os dedos que tem nas mãos, a colocar seus chamados amigos, e há muitas pessoas que passam a vida toda sem amigos, mas a gente entende o que é o amor fraternal, mas no nosso nível de entendimento e vivência da própria vida, também podemos observar que existe aquele chamado amor erótico, o amor que nos possibilita olhar para aquela pessoa que a gente sente uma coisa e fala, é ele, ou é ela, né? Meu príncipe encantado, sem saber que na verdade sobre aquela carapaça de príncipe tem um sapo ali dentro. Mas a gente fala, meu príncipe encantado, aquela coisa, uma atração, ele tem uma altura tal, uma cor tal, um cabelo assim, um cabelo assado, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho, cada um tem um interesse específico que expressa-se por esse chamado amor erótico, que é um amor muito natural para nós que carregamos ainda no nosso psiquismo, essa vivência do ser animal, porque a divindade nos colocou para atrairmos uns aos outros, para que a procriação possa se dar, para que a continuidade da espécie humana possa ser proliferada. E a gente pode entender que o amor erótico é muito natural, e nós podemos observar para aqueles que são nossos amigos, e não temos nenhum interesse erótico nos nossos amigos, mas podemos olhar também para o amor erótico para com uma pessoa e não ter nenhum interesse fraternal, que às vezes é um pouco problemático no nosso nível de entendimento, mas tudo bem, cada um com o seu entendimento. Mas poderíamos entender que nessa escala evolutiva do entendimento do amor, há também aquele chamado amor ágape, que é o mais bacana no nosso nível de entendimento, que é o amor sacrificial, em que poderíamos, como exemplo, citar as mães que carregam em seu ventre aquela criaturinha maravilhosa depois que o casal engravida. E trazer um filho dentro do ventre me faz lembrar que as mulheres realmente carregam um adjetivo na sua história que eu não julgo ser muito digno: o sexo frágil. Porque, minha gente, carregar um ser vivo dentro do ventre durante 9 meses é para poucos. Se fosse conosco homens, a humanidade acabava em 2 semanas, pelo menos comigo.
Imaginemos aquele serzinho crescendo, e a preocupação e o medo, como é que isso vai sair? Eu teria uma preocupação tremenda. Mas as mulheres que são o sexo frágil, e nós que somos o sexo forte, a gente até entende que é muito natural que a mãe comece a ter sensações diferentes no seu período de gestação. Para nós que um dia escutamos: ai, você vai ser para sempre o amor da minha vida, a gente bobinho acredita e continua o processo de relacionamento, como é muito natural, engravida o casal, e aquele serzinho que é um visitante novo na casa começa o seu processo de crescimento. Só que a mulher, como tem o seu corpo bombardeado com os hormônios, as sensações, os sentimentos, a mudança, percebe que aquele que era o primeiro lugar já caiu para segundo. Ai, o meu filho. E entendamos, porque as mulheres realmente passam a sentir um nível de amor que para nós homens é apenas entendido em tese. Até pais muito dedicados, obviamente são amorosos, que querem o bem dos seus filhos, que querem que seus filhos vão para frente, que vivenciem experiências muito melhores do que a sua. Só que a mãe é aquela que carrega, é aquela que ela amamenta, e o laço entre mãe e filho é muito mais forte, biologicamente falando, com as suas exceções consideráveis, como é muito natural, do que a relação entre pai e filho. Por isso nós tiramos o papel para esses seres que vêm no papel de mãe, numa vida, porque é muito importante o conhecimento do significado da amorosidade maternal. E a amorosidade maternal, via de regra, é aquela que diz para a mãe, todos os dias: eu faço tudo pelo meu filho. E pode perguntar para qualquer mãe se isso não é uma verdade absoluta, considerando as óbvias exceções naturais da vida, que tem suas explicações que não são o momento de se explanar. Mas nós entendemos muito claramente que a mãe que começa a sentir isso, percebe que o amor é um sentimento que ela nunca havia conhecido nessa magnitude, quando vira mãe. E é um amor que gera sacrifício para a vida da mãe, em prol de uma vida que está chegando. E a gente para entender, será que a gente sabe tudo do que seria o amor ou a amorosidade? E aí nós vamos para aquela que ainda nós não compreendemos, não sabemos e não entendemos, que é o amor crístico. Jesus, quando veio para cá, ele veio para cá, não veio trazer nenhuma religião. Jesus não nos veio dizer como a gente devia se comportar semanalmente na frequência de um templo religioso. Ele veio para cá viver, mostrar-nos como é que nós deveríamos nos comportar do ponto de vista ético e moral. Jesus não era espírita, Jesus não era católico, Jesus não era muçulmano, protestante, budista, nada disso. E nem trouxe um tratado para que a gente seguisse, mas disse para todos nós, no íntimo, até hoje, passado 2000 anos da sua vinda aqui: olha, se o que eu faço tem sentido para você, pega a tua cruz, coloca no teu ombro e siga-me. E para a gente seguir esse caminho com essa cruz? Primeiro que a gente só reclama que a cruz está pesada demais. Aqui não, eu sei que não. Aqui o pessoal coloca a cruz, fala: vamos, a gente ama Jesus, vamos que vamos, a gente aguenta. Mas em outros lugares o pessoal reclama demais. E a gente, como é difícil a gente querer seguir Jesus. Porque seguir Jesus, muitas das vezes, requer de nós um sacrifício tremendo. Para amar Jesus é necessário comportar-se como Ele. E aí a gente tem que começar a fazer as pontes com aquilo que está no Evangelho, com aquilo que está no Espiritismo, para que a nossa vida tenha sentido. Porque há tanto tempo nós vamos vivendo uma vida empurrando com a barriga, pagando boleto, correndo atrás daquilo que nos dá prazer, que a gente esquece que a nossa vida tem um objetivo fundamental, que é vivenciar a amorosidade. Mas vivenciar a amorosidade é fazer uma pausa, olhar para dentro de si e se perguntar: como eu vivencio a amorosidade com o olho nesse que para nós é a perfeição absoluta, relativa, que a gente entende na Terra, Jesus. Se o nosso comportamento tem que ser parecido com o dele, lembremos-nos, questão 625 de O Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? A resposta mais sintética do livro:
Jesus. E aí não dá para torcer. A gente que gosta de pegar um assunto que vai mais ou menos no campo daquilo que a gente gosta, a gente dá uma torcidinha para atender aos nossos interesses, numa resposta como essa não dá. E entender que a nossa forma de viver, a nossa forma de se comportar, e isso em tudo na vida, carrega em si, levarmos um pouco daquilo que somos para o lugar onde vamos, significa que a expressão de tudo que a gente vive é pelo amor. Às vezes o amor nosso fica doente, e aí vira ódio. Às vezes o nosso amor é um pouco adoentado, e a gente não percebe que faz as coisas erradas. Por isso necessário é a gente fazer uma pausa, pensar tudo aquilo que a gente busca numa casa espírita, e se tiver muito através do pedido, ai meu Deus, resolva esse problema para mim, ai meu Deus, eu estou com esse problema, dá um jeito. Eu sei, novamente, aqui ninguém faz, mas quando a gente perceber que deixar de fazer isso e começar a agradecer, até pela dificuldade que tem, porque se a gente pensar na essência, cada um de nós só vai se tornar muito bom quando aprender a superar muito problema na vida. Façam o exemplo que eu vou citar agora, porque eu já fiz e virou experiência para mim. Quando eu estava com a minha vida muito cheia de problema, aliás, ela é sempre cheia de problema, mas mais cheia de problema, eu ia fazer a minha oração no meu quarto para Deus, para falar: olha meu Deus, não está dando, você está vendo que o negócio está ruim, que a situação está brava, dá uma reduzida na coisa. E ele parece assim, eu ficava com a impressão que algum fenômeno assim acontecia, e não era mediunidade, mas eu pedia assim com tanta unção, e no outro dia ele colocava cada pessoa legal na minha vida, que eu ficava com a impressão que não foi Deus que escutou, foi o tinhoso, né? Estava atrás da porta, ouviu, falou: vou dar um jeitinho para ele ficar bom. Aí vinha aquela pessoa e você tinha que, ai meu Deus do céu, e vai, e passa aquele dia de cão. Aí no outro dia eu pedia de novo: meu Deus, me dá paciência, me dá força, que aguentar esse pessoal. E começava no outro dia de perna para o ar, que eu comecei a pensar se eu devia continuar pedindo, fazendo oração mesmo de verdade, porque parece que a gente pede o negócio ficar ruim, então é melhor não pedir para ficar bom. No nosso nível de entendimento a gente pensa assim. Mas quando eu percebi que são essas coisas, essas dificuldades é que nos capacitam a sermos pessoas melhores, mais compreensivas, porque a gente tem que lidar com pessoa diferente da gente, complicada, para que a gente possa superar as nossas mazelas. Não são as pessoas que nos irritam, somos nós que nos permitimos nos irritar. As pessoas são do jeito que são, e se a gente coloca a felicidade nossa na mão de alguém, o errado somos nós. Só que a divindade nos colocou no processo evolutivo em que somos criados simples e ignorantes da direção da luz, da perfeição. Só que para chegar lá é necessário muita convivência com gente, é necessário relacionamento interpessoal, e nesses relacionamentos a gente para olhar naquilo que a gente é. Vejamos o seguinte exemplo: como que a gente se comporta quando a gente está andando na rua e logo ao longe a gente vê na nossa calçada um morador de rua, por exemplo. Alguns de nós já pensam: eu vou atravessar aqui a rua, a pessoa vem falar com a gente nem sabe o que é, não tenho nada, e já fecha a cara. Claro, para mim não, eu já antecipo, né? Eu faço uma previsão aqui, eu estou com os guias, e a gente nem sabe, às vezes a pessoa veio falar que a gente está com o cadarço desamarrado, e a gente já antecipa um relacionamento. Mas se a gente vê um juiz de direito, um industrial, alguém muito bem apessoado, alguém muito bem vestido, a gente muda de calçada só para passar do lado e falar bom dia. Às vezes uma pessoa que a gente sente uma certa atração erótica, e vai, e passa, bom dia, dá aquele sorriso melhor, coloca tudo de bom que a gente tem. E na verdade, espiritualmente falando, nós não sabemos nem a categoria dos espíritos que estão vestidos com esse tipo de vestimenta, um morador de rua ou juiz de direito. Aí a gente para pensar: como é que a gente se comporta? Como amar o próximo? A gente para tentar entender. Mas nós que somos espíritas podemos citar até um exemplo: toda casa espírita que se preza tem que ter curso de espiritismo, de livro dos espíritos, de livro dos médiuns, para que a gente possa discutir, entender, debater,
para aclarar nossa mente sobre o significado daquilo que a gente professa. E vocês já perceberam, quando a gente vai frequentar um curso, seja ele qual for, sempre tem umas pessoas que nasceram com a estrela de Davi. O que eu quero dizer? Todo mundo vai, a pessoa chega, é sempre aquela pessoa que começa a falar, que fala, não deixa ninguém falar. Eu lembrei de um caso, e começa a falar da vida, e começa a falar de todo mundo. Às vezes fala mal do companheiro que está em casa, se não fala mal do companheiro, fala do governo. Aí se está meio mal, já faz uma terapia em grupo, fala que passou por um monte de problema, e não deixa o grupo ir para frente. E nós, como somos pessoas muito evoluídas, muito caridosas, na casa espírita, a gente começa a desejar assim, uma coisa muito boa para a pessoa. Tomara que hoje falte. Ai meu Deus, podia faltar, ir embora, mudar de casa. Parece que essas coisas não acontecem assim aqui, né? Eu vejo que o pessoal... Vocês conhecem gente assim? Estão em dúvida? Ou está na plateia aí, você não está querendo entregar? Se tiver também, olha duro aqui para mim, dá um toquinho. A gente não se entrega. Mas a gente fica a pensar que essas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, é muito natural que existam dentro da casa espírita, até também. Porque a casa espírita é um extrato da sociedade. Todo mundo que está aqui saiu daí de fora. Tem suas educações distintas dentro da família, tem suas carências, tem seus problemas, tem sua montanha a subir. Todos temos. E essa diferença que é o bacana, porque às vezes nós observamos pessoas que estão passando por uma dificuldade que a gente já superou faz tempo. Aí a gente entende como a gente precisa mobilizar essa energia interna chamada amor para compreender por meio da paciência, da compaixão, aquilo que essa pessoa ainda não chegou. Mas o amor também está contido na explicação do que temos no Evangelho. Nós poderíamos ir para Levítico, puxar Moisés. Moisés é do Velho Testamento, o pai da raça judaica, aquele que teve como objetivo fundamental da sua vida transformar uma cultura que era politeísta em monoteísta da sociedade, a crença no Deus único. E Moisés recebeu as chamadas tábuas da lei, os 10 mandamentos, sabe? Aqueles do não matarás, não furtarás, não cobiçarás mulher do próximo, é tudo não o que fazer. Porque aquela sociedade precisava de um manual um tanto quanto mais direto sobre o que não fazer, para que pudesse ser preparada a vinda de Jesus. Só que Moisés também disse, o primeiro mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quem era o próximo na visão mosaica? O próximo era aquele parecido comigo, era o judeu, era aquele que acreditava nas mesmas coisas que eu, que colocava o seu entendimento com a divindade na crença do Deus único, que deixava a sua vida achando o próximo aquele parecido comigo, com a minha crença, com a minha vestimenta, com a minha cor de pele, com a minha forma de ser. E isso nós estamos falando de uma pedrada de tempo lá atrás, hein? Agora, gente, vocês já pensaram que muitos de nós, estamos mais ou menos aí nessa faixa de entendimento de amor? Vamos dar aqui uma retrocedida, mais ou menos, há uns de 4 anos, mais ou menos, da nossa vida. Querem relembrar um pouco melhor? Pandemia, fica mais fácil. E o nosso tempo está tão corrido que parece que foi ontem. Pandemia, em que todos nós colocávamos para fora aquilo que a gente tem de melhor, do ponto de vista político, com as nossas brigas. E a gente falava, eu só amo aquele que é o próximo, o que tem a mesma crença que eu, o que gosta da mesma coisa que eu, e o que acredita na mesma coisa que eu. E gente dentro da família, brigas homéricas, não querem falar de política, em tese, falemos de time de futebol, sai morte. Eu torço para tal, eu torço para o outro, então eu quero matar o outro, e eu amo só aquele que é o meu próximo. Mosaico, é uma falta de entendimento. Aí vem Jesus, e Jesus veio trazer um negócio um pouco diferente. Poderíamos citar até uma tela eternizada por Leonardo da Vinci, pintor muito famoso, e ao eternizar a Santa Ceia, que foi a última reunião de Jesus com os apóstolos. E ele disse nesta mesma reunião, que pode ser encontrado no capítulo 13 de João, que ele veio trazer um novo mandamento, que amais uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou?
E a gente fica nessa incógnita de não saber nem o que é que ele quis dizer com o amor dele, porque nós que estamos a uma distância abissal do entendimento da vida do que é Cristo, nós ficamos vida após vida nos debatendo com as nossas dificuldades, que são muito mundanas, para que a gente possa compreender em essência o que é o amor. O amor sacrificial, que talvez no nosso nível de evolutivo de compreensão chegaria na compreensão do amor da mãe por um filho, mas muito pais também, obviamente, né? Com a sua sensibilidade interna. E aí a gente para tentar entender o significado dessas coisas, porque tem uma seriedade muito grande, e até com isso que a gente vivencia semanalmente numa casa espírita, porque nós vamos para a casa espírita muitas das vezes para ter atendido um desejo nosso, e pensemos que às vezes os nossos desejos são atendidos por meio da mudança do nosso comportamento na vida, porque a vida nossa é compatível com aquilo que a gente é. Ai, minha vida está tão difícil, será que eu estou tão ruim assim? Se a gente tem que fazer uma avaliação da nossa vida, qual o nosso comportamento atual, a gente tem que ter uma compreensão. Se não for de agora, é de outra oportunidade. Mas como Deus não erra nunca, Deus é perfeito, necessário é que nós coloquemos o amor para se viver na nossa vida, para que um dia a gente entenda o porquê passa pelo que passa. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício, e é necessário primeiramente predisposição e boa vontade, aí a gente muda o nosso exterior, obviamente. Por isso a seriedade da gente entender que não é tanto o rótulo da religião que a gente escolhe que é o mais importante, mas qual a conduta que todos nós teremos na vida perante as pessoas às quais a gente vai se relacionar. E aí quando a gente começa a se relacionar um pouco melhor com as pessoas, a gente percebe que a nossa vida muda pela nossa postura. Assim, eu gostaria de trazer até um contozinho muito bacana, para que a gente possa levar para entendimento da nossa vida. Sabe que é um conto que vem de um livro, e eu deixo como recomendação, chamado A Estrela Verde, de Divaldo Franco, organização Délcio Carvalho. Um livro de contos muito bacana, leve, gostoso de ler. E há um conto lá chamado Shopping de Deus. Havia uma mulher, e eu vou dar uma incrementada com a minha emotividade para que a história fique mais legal. Havia uma mulher espírita que ela passava por muitas dificuldades e sofrimentos na sua vida. Ela tinha um marido, ele era alcoólatra, e ele chegava todos os dias em casa, falava aqueles impropérios, passava o dia, final da tarde no bar, chegava em casa já à noite, chegava, brigava com a mulher, aquela dificuldade, aquela complicação, e ela ficava muito magoada, porque ele num estado assim de mudança de entendimento, por meio do álcool, ele ofendia muito ela, e ela se sentia assim uma pessoa muito ofendida, dolorida. Aí um dia ela falou, vou procurar uma religião, e ela observou que tinha um centro espírita perto da casa dela. Diz que acho que era até Francisco de Assis, acho que é o nome. E ela começou a frequentar esse centro espírita, e ela se deparou com um livro que para ela foi indicativo, e para ela mudou um pouco a vida dela. E ela pegou esse livro e começou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque recomendaram, ela passou a assistir as palestras, e ela chegou numa parte que falava sobre amor, mas sobre auto-amor, e um filho do amor, que era o perdão. Era uma conversa de Pedro com Jesus, e Pedro perguntando para ele, quantas vezes é necessário a gente perdoar os nossos ofensores? E Pedro logo antecipa a resposta, fala 7 vezes, mestre. E Jesus sabia mais ou menos o que Pedro queria. Pedro era meio turrão, sabe aquele velho ranzinza, complicado, e ele queria sempre umas respostas assim, mais ou menos desse nível. E Jesus respondeu 70 vezes 7, Pedro. E a gente mesmo fica sem entender todos esses números, essa multiplicação. Mas a mulher que era piracicabana, frequentava o Francisco de Assis e era sabida, espírita, falou, vou pegar uma calculadora, 70 vezes 7, 490. Claro, muito bom. E ela começou a anotar, sabe aquelas anotações com risquinho? Ela começou a fazer na parede. Cada 5 fazia um quadradinho e cortava no meio, 5.
E ia todas as vezes que o marido chegava em casa, falava um monte de bobagem, dizia dia sim, dia não, aquela coisa complicada. E ela ficava magoada. E ela foi contando, e de repente ela se deu conta que já tinha passado muitas décadas. E passou em 10 vezes toda aquela contagem. Ela já estava com 4.900 e falou: meu Deus, eu acho que agora sim eu estou bem. Já perdoei 10 vezes mais do que está lá no Evangelho, agora eu vou para o céu. Ela ainda tinha essas ideias, mas ela estava ainda muito chateada com ele, e pedia intimamente: Deus, chama ele, deixa eu descansar um pouco, manda ele para o nosso lar. Ela já até sabia que tinha nosso lar, né? Manda ele para nosso lar, assim ele atormenta um pouco o pessoal lá, essas coisas, né? E não é que Deus atendeu? Mandou, foi para o nosso lar. Não sei se foi para o nosso lar ou outro lar, mas foi. E aí ela ficou meio feliz, já pensou: que maravilha, agora vai ser bom, vou poder descansar, vai ficar bacana. E ela falou: ai, logo eu vou também. E de repente ela orando, ela falou: eu gostaria até de ver como que é o mundo espiritual. Pediu com muita boa vontade. E de repente ela se desdobrou do corpo. Desdobrou, foi para lá e de repente olhou, deu uma passada rápida com a vista no ambiente e percebeu que tinha um shopping muito grande do lado de lá. Olhou para o lado, tinha um serafim muito bonito, um anjo muito bem posto, bonito, sorriso muito branco. E ela perguntou: o que é isso? E o anjo respondeu: é o shopping de Deus. É o shopping de Deus? É. E o que eu posso fazer lá? Você pode fazer compras, não precisa pagar e pode levar o que quiser. Mas pode levar o que quiser, só que você só pode escolher 3 produtos. Agora que você está viúva, pode descansar um pouco, pode escolher o que você quiser, achar interessante. Ela achou que o negócio estava bom, porque já que ela tinha feito esse negócio com Deus de perdoar 10 vezes mais do que está escrito no Evangelho, ela achou que já estava garantindo alguma compra muito boa nesse chamado shopping de Deus. E ela pediu: quero então ir na melhor loja que tiver lá. Dizem que mulher não gosta de shopping, mas ela gostava. E foi, entrou, muito bom, muito bacana. Não era esse inverno de Piracicaba, lá tinha um ar-condicionado muito bom. Ela até achou que estava muito gostoso. Foi lá na loja e um querubim atendente, mais bonito ainda. E ela perguntou: posso escolher o que quiser? Que ele era o entregador, o vendedor. Ele falou: pode, sem problemas nenhum. Você tem 3 desejos a serem atendidos para que você possa voltar à terra. Ela estava desdobrada, e levar tudo do que você pegar daqui. Ela falou: que maravilha, não tinha mais aquelas ofensas semanais do seu marido. Falou: vou escolher as melhores coisas para eu poder viver pelo menos esse final de vida de uma maneira boa. O que você quer em primeiro? Deixa eu pensar. Eu quero muito dinheiro. Põe aí num saco bastante dinheiro para eu poder levar embora. Porque diz que, assim, dinheiro não traz felicidade, né? Mas eu sempre ouvi desde pequeno que manda buscar. Não sei se a gente pensa igual aqui, né? Mas vai que. Ela falou: ponha bastante. Ele pegou o maior saco que tinha. Sabe aqueles sacos da Renner? Saco de travesseiro, aquela coisa maravilhosa. Encheu de dinheiro. Ela falou: agora eu quero a segunda coisa. Eu quero muita saúde. Saúde, né? Porque viver doente na vida, no final da vida, é sempre muito complicado. E ele pôs muita saúde, encheu o saco também, um sacão grande. Aí ela falou: e agora? O que é que você vai pedir? Eu quero pedir muito amor. E amor pode ser bastante, né? Ela já começou a pensar naqueles galãs da novela, do tempo dela, Tarcísio Meira. Alguém sabe quem é? O pessoal tem idade para saber aqui? Ou eu vou um pouquinho mais para as mais novas? Não, né? A gente não conhece. Aqui é todo mundo aqui na faixa dos 20, né? 25. Aí ela falou: ponha bastante, mas eu quero 2 sacos de amor, porque esse precisa, principalmente quando a gente fala do próximo. E ele pôs, encheu. E diz que espírita piracicabano também não fala muito. Ela começou num bate-papo com o anjo, com o querubim, papo vai, papo vem, com toda a infância,
Diz que também a gente não gosta de reclamar. Ela já reclamou das dificuldades que tinha. Ela falou: vocês não sabem da máxima, tudo começou quando eu nasci. E veio contando. Ela tinha uns 80 anos. Até chegar nos 80 anos, o anjo, que é cheio de paciência, ficou esperando. E de repente, nessa contação de história toda, ela olhou para o lado, quando ela logo ia embora, e percebeu que os sacos estavam mais ou menos do tamanho de uma ponta de alfinete. Todos os 3 sacos. Ela já achou que o anjo enganou ela de alguma forma. E ela quis brigar, porque nós somos assim, né? Quando a gente é enganado, a gente quer brigar. Pelo menos ela. E ela falou: que é isso? Eu pedi um saco enorme para você resolver os problemas da minha vida, e você me dá um negocinho desse daqui no final. Você está querendo me enganar. Ele falou: não é isso não. É que na verdade aqui nós temos tudo, na oficina de Deus, no shopping de Deus. Só que tem o seguinte também: todas as dádivas e presentes que podem ser pegos aqui necessitam de ser plantados, cultivados, regados, cuidados, para que eles deem frutos lá onde você está viva. E aí ela acordou assustada. Só que para nós é mais ou menos a mesma coisa. A gente que espera a solução de todos os nossos problemas na vida, deixamos passar a coisa mais óbvia para todos nós, principalmente do ponto de vista de relacionamento para com as pessoas. A gente quer tudo, mas dá o nosso esforço, a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa perseverança, aí já é um pouco mais difícil. Por isso, meus amigos, como é bom a gente tirar um tempinho para a gente refletir sobre significados mais profundos, sobre tudo isso que é constituído pelo exercício de se viver a amorosidade para com o próximo. E eu faço um convite e votos para que a gente possa escolher com muito boa vontade o caminho que a gente quer trilhar, esquecendo cada um de nós a nós mesmos e seguindo aquilo que Jesus para nós tentou nos dizer através da sua amorosidade, a dizer: aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos, e que tomemos uma postura de servir a vida, dando o nosso melhor para o próximo, para o outro, dentro de casa, em nosso trabalho, e em todos os lugares que nós fomos. E como é bom a gente poder chegar ao final de uma reflexão, pelo menos com uma boa vontade, uma inspiração de sermos melhores e diferentes. Assim, eu rogo a Jesus para que essa nossa noite seja abençoada, cheia de bênçãos, que levemos um pouco dessa boa inspiração para a nossa casa, porque viver o Espiritismo não é aqui, é lá fora. Que a gente se sinta energizado para poder encarar essas lutas do nosso dia a dia, encará-las com o nosso próximo, amando, principalmente por meio do respeito, da perseverança e muitas das vezes, às vezes, da nossa boca fechada, através da compreensão. Que todos possamos então, nesse final de noite, receber um pouco de entendimento, que é aquilo que a gente tentou buscar. E rogamos também a Deus para que numa próxima oportunidade nós tenhamos a felicidade novamente de discutir, de pensar, refletir e talvez até, depois de um tempinho, concluir que vale a pena ser melhor, se Deus quiser. Então, meus amigos, eu deixo assim, aquele abraço gostoso, já cheio de saudade, e até a próxima, a gente se vê. Muito obrigado.